Alô Brasil! Sextou! Pois é, e sextou de à parte no ar. A sua coluna no Vira Casacas, onde eu, Gabriel Divan, comento com você as coisas do mundo hermético, do mundo fechado, do linguajar difícil, do universo do direito, das leis, dos tribunais, do STF. Da primeira turma do STF, ora, e tudo que tem direito, porque aqui a nossa tarefa é só uma: simplificar a coisa, colocar uma primeira fonte de contato de você com as matérias de um jeito amigável, friendly, para você entender, para você poder pensar, ah, tá, então agora eu mais ou menos sei para que lado eu vou. E aí você vai para o seu lado com muito gosto, com muito orgulho. Então a gente faz aquela introdução, a gente tenta esclarecer algumas coisas sem o juridiquês que tanto atrapalha quem não é da área e às vezes quem é da área até. E você já sabe, eu já falei, mas não custa repetir agora com mais propriedade do que nunca, nós somos o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais escutados do Brasil desde 2017 do nosso senhor governo Temer, era castelvânica. Pois é, a gente está lá desde aquele momento bombardeando de informação e conteúdo a sua timeline aí, seja em qualquer agregador de podcast, seja nos tocadores aí de streaming, no YouTube também, a gente vai ter conta no Blue Sky, a gente tem perfil no Instagram, tem tudo que é lugar para você não perder nadinha, porque toda semana o Vira Casacas traz convidados, convidadas, convidudes incríveis para você discutindo assuntos de grande relevância e grande interesse, daquele jeitinho que você aprendeu a amar, né? E aí? E aí que toda sexta-feira tem uma coluna, assim, porque aqui o negócio não para. Lá pelas tantas, em algum momento no meio da semana, alguém decide fazer uma live, tudo bem, estamos aí também. O fato é que aqui é non-stop o negócio. E aí toda sexta-feira, como eu ia dizendo, você tem um encontro marcado com as nossas colunas, né? Eu ia dizer que ficava alternando eu e o Felipe Abal, mas olha quem voltou, Carapanã! Sim, voltou a gravar conteúdo com a gente aqui na forma da sua consagrada coluna É Várzea. A crônica do Armagedon está garantida e aí vai ser uma alternância em trio aqui, vai ser um trisal, né? Vai ser um tripé. Então, a gente tem o Evárzea com o Carapanã mandando brasa como sempre. A gente tem o RT comentado, Felipe Abal contando para vocês histórias e novidades de um jeito que você nunca havia visto, um negócio muito bacana, também sucesso de público e crítica. E, bom, tem isso aqui, né? Tem uma parte, né? Que é a minha coluna. E a gente vai fazer então essa jogadinha de uma sexta uma, outra sexta outra e outra sexta o outro ainda. Então nós estamos aqui em sexta-feira de à parte. Olha, o meu chefe Felipe Abal, ele sempre me coloca em véspera de feriado, coisa parecida, né? Olha, não sei, vamos ver. Vamos ver como é que fica aí o calendário, mas hoje não, hein? Pelos meus cálculos aqui, sexta-feira da Paixão, que vai ser o feriado que a gente tem, vai ser dia de Carapanã, hein? Atenção, Meteoro da Paixão na sexta-feira da Paixão, Carapa Nelson, eu tô livre por enquanto. Nós estamos aqui falando uma sexta, depois tem. É exatamente. Então dessa vez estou aliviado aí de feriado, né? Porque é sempre assim. Alguma sexta aí que tem algum embrólio, né? É o Gabriel falando de coisa jurídica lá, né? Aí, claro, né? Colabora para você não gostar, para você não dar bola, para você deixar que vai ouvir depois e não ouvir, né? É assim que eu me sinto, sabe? A pessoa fica assim, ó, fica cabisbaixa, fica sem energia de viver, fica sem elan vital. Mas não há de ser nada, vamos falar, né? Alô, tem alguém ouvindo? Eu vou falar porque alguém há de prestar atenção de alguma maneira, né? Eu sei, não é historinha sobre neoliberal e anarcocapitalista se dando mal, né? Não é aquelas coisas que o Carapanã cria em termos de insights, né? Com aquela voz dele que seduz todo mundo. Mas é isso aí, é o que temos aqui, é o que temos. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, né? pelo menos, pelo menos para grande parte da população aí, costuma ser uma boa, uma notícia engraçada. Vocês querem ouvir sobre o que hoje? Ah, já sei, né? Sobre o caso do Bolsonaro virando réu, né? Mais um desdobramento, mais alguma coisa que tem a ver com aquilo. Sim, mas eu já vou avisando, ó. Tem outras coisas jurídicas, legais,
institucionais que merecem nossa atenção, que estão acontecendo por aí, né? Então, assim, ó, não pense que agora é toda sexta-feira de à parte é Gabriel falando de caso do Bolsonaro. Não, a gente já falou muita coisa, né? A gente já previu, com licença, né? Com licença, my brother. A gente previu justamente quais que seriam os argumentos que seriam usados para facilmente rebater as preliminares utilizadas pelas defesas dos réus do núcleo desse que faz parte do Bolsonaro, que está sendo julgado pelo STF. A gente fez também live explicando o dia da denúncia, como é que foi, como é que funcionou, o que estava em jogo, o que poderia vir a acontecer, explicando como é que é o formato da questão do processo. Então a gente tem já um belo conteúdo aí sobre episódio que, tranquilamente, é uma das notícias jurídicas mais impactantes e mais boas, né, de se acompanhar ao longo desse primeiro semestre, pelo menos. Então, assim, ó, vamos fazer um trato, tá? Vamos fazer um pacto. Dá aqui o dedinho, aqui, ó. Olha só, a gente faz o seguinte, quando tiver alguma questão de novidade, alguma questão bombástica sobre o caso aí do Bolsonaro, é óbvio que eu volto aqui para explicar para vocês, é óbvio que a gente vai dedicar atenção para isso, porque é sim uma coisa que todo mundo quer saber, né? Agora, vamos lá, porque dessa vez eu quero falar com vocês sobre uma questão que surgiu em meio às discussões que, vejam só que interessante, olha o que eu vou dizer, é uma discussão que poderia ser uma espécie de lugar para a galera que está no banco dos réus ali encilhar o seu cavalo. Não estou dizendo que vão ganhar, não estou dizendo que estão certos, mas poderia ser uma discussão e periga ser uma das discussões mais interessantes que se tem para fazer em termos processuais e jurídicos neste caso. Por quê? Porque aquela coisa de dizer que não tem justa causa para... Pelo amor de Deus, né? Aqueles papos assim, meu cliente não sabia de nada. Vai catar coquinho, né? Vai ver se eu estou na esquina, sentado numa caixa de fósforo, como dizia minha avó Nair. Bom, a gente tem algumas questões ali que realmente poderiam dar pano para manga e eu já discuti ela em vários apartes com vocês, como é o caso de tentar aventar suspeição de ministros ou mesmo questão de interesse cruzado dos próprios ministros ali que estavam envolvidos, principalmente com a parte da tentativa golpista chamada do punhal verde-amarelo, né? Acho que todo mundo está ligado do que eu estou falando, mas eu vou me ater numa questão que é muito interessante aqui, que é rapidinho de você entender e que serve inclusive para você ver que existe sim, né, pessoal, algum tipo de debate jurídico possível aqui. Não adianta só a gente pegar e dizer assim, ó, eu quero que esses caras se explodam, porque afinal de contas, olha só o que eles fizeram. Sim, amigo, sim, calma. Agora, não confunde comentário jurídico e discussão possível com uma coisa que você quer ou que você acha melhor ou que você prefere. No caso, o que eu, Gabriel, prefiro, inclusive, acho que todo mundo já sabe, né? Mas é preciso, sim, colocar pelo menos uma questãozinha aqui que é interessante e que foi levantada e que é um ponto de discussão muito bacana, que é a competência do Supremo e a competência da subdivisão em turma do Supremo para julgar o caso, qual seria a eventual competência e por que se poderia talvez dizer que caberia que todo mundo fosse julgado pelo plenário, pelo STF cheio, pelos 11 ministros sentados em semicírculo, e por que diabos talvez caiba ou não recurso dentro da própria corte em relação a esse caso. Bom, vamos lá. Eu vou puxar a memória de vocês, ou o conhecimento que vocês ainda não tinham, mas vão passar a ter a partir de agora, para o ano de 2013 do Nosso Senhor. Nossa Senhora, Gabriel, pelo amor de Deus, ninguém quer lembrar daquele negócio. Tudo bem, calma. Aconteceu várias coisas em 2013, né? Não só pessoas de camisa da seleção se apoderaram de uma questão de manifestação por melhores condições de transporte público e causaram... tudo que é de errado no país, né, nos anos consecutivos. Mas a gente tem que lembrar do quê? A gente tem que lembrar da época do julgamento do mensalão. Ih, Gabriel, isso é outra engronha. Não, tudo bem, calma, vai passar. Ó, pronto, passou. Quer ver? Ó, tipo injeção em criança, tá? Então, lembra que no julgamento do mensalão era o maior e mais importante julgamento de uma ação penal originária que o STF tinha feito até então. Vamos lembrar? Tem pessoas que têm foro privilegiado ou prerrogativa de foro, ou seja, dependendo dos cargos que elas ocupam, elas vão ser julgadas diretamente por cortes que não são da primeira instância. Pode ser um tribunal, pode ser um tribunal federal, pode ser um tribunal eleitoral, pode ser o STJ ou algum outro tribunal superior, pode ser até o STF, como todo mundo sabe.
Então, dependendo do cargo ou função que a pessoa ocupa, ela vai ser julgada diretamente por prática de crime nesses ambientes de cortes de, no mínimo, segunda instância. Então, nada de primeira instância. Bom, beleza? Esse é o conhecimento mais básico, o nível mais easy, né, que eu acredito que todo mundo tem aí na sua memória, no seu banco de dados. Agora, vamos lembrar de outra coisa. Existe no processo penal uma regra que é a regra da conexão ou da continência, ou seja, reunião de casos complexos. Então, pode ser que o Gabriel pratique um crime junto com o Zezinho, junto com o Carapa Nelson e junto com o Abal. E aí? E aí que dependendo de algumas circunstâncias, a gente vai ser acusados, cada um pela sua responsabilidade, é claro, cada um vai pagar aquilo que deve, mas no mesmo processo. Porque talvez a gente agiu como parte de um plano, porque talvez algumas das infrações tenham relação direta com as outras, porque talvez a prova de infração de alguns pode influir diretamente na discussão das outras infrações. Então, muitas vezes, por exemplo, um caso de conexão, se é que não é um caso de continência, quando a gente fez talvez o mesmo crime todo mundo junto, né? Ou vários crimes todo mundo junto, a gente vai ter essa galera então reunida numa acusação, mas repito, não é que todo mundo vai ser acusado da mesma coisa necessariamente. Bom, e aí? E aí que pode ser que tenha uma acusação contra o Felipe Abal, e Felipe Abal, por exemplo, é senador da República ou é deputado federal, e aí a competência para julgar ele é do STF. O que acontece é que Carapa Nelson, Zezinho e Gabriel estão juntos nessa. E aí vem aquela grande questão. Carapa Nelson, Zezinho e Gabriel têm que ser julgados juntos no STF ou esse caso, na verdade, ele é uma reunião que mais atrapalha ou mais complica do que ajuda, porque essa questão de conexão é feita para ajudar, para facilitar. Mas tem vezes que a gente pode cindir, separar os processos, porque talvez seja mais fácil e melhor assim fazer. Qual era a intenção na época? O STF, ele mesmo, já andou para frente e para trás com várias questões no que diz respeito a isso. Mas naquela época estava vigorando a ideia de que tendo alguém com prerrogativa de função, teria que juntar todo mundo que a ele estava conectado na questão do foro da prerrogativa. Ou seja, se havia 3 deputados federais cuja prerrogativa era a do STF, em meio aos quase 40 réus do mensalão, então tinha que ser todo mundo conectado no STF. Isso aí, como eu já falei, é uma análise jurisprudencial, é uma ideia que vai e volta e dança para cá e gira para lá, justamente porque, conforme os tempos mudam, as interpretações também mudam, e é por isso que a gente fica louco aqui, né, lidando com o processo penal. Então, durante muito tempo a ideia era, não, quem é da prerrogativa fica no tribunal respectivo, quem não é, vai para a sua justiça original. Mas naquele ano, naquele momento, é claro, né? Ninguém ia abrir mão de participar e de chamar todos os réus ali para que houvesse um maior julgamento de uma ação originária na história do STF. Ação originária que eu digo, vocês sabem, né, é quando o STF está julgando uma ação penal em primeira e em última instância ao mesmo tempo, porque se nós estamos falando de uma prerrogativa de foro, de um foro privilegiado, que já é para a mais alta corte do país, ali já começa uma ação penal, portanto é uma ação penal que vai iniciar perante o próprio Supremo e é uma ação que termina por ali também, sem possibilidade de outros recursos de mérito, porque a gente já está falando do último tribunal. Então, cuidado ao chamar o foro esse de privilegiado, porque nem sempre é privilégio, né? Às vezes é um pepino desgraçado. Tá, Gabriel, por que tu está falando lá do mensalão? Porque o mensalão, ele teve esse problema que acabou ficando uma marca histórica interessante. O plenário inteiro julgou a ação penal. Então, o juiz, entre aspas, que foi o primeiro e último do caso, foi o próprio plenário do STF. Todos os ministros lá, vocês lembram, né, da relatoria do ministro Joaquim, né? Ele estava com aquele problema nas costas, né, então ele não podia ficar sentado muito tempo, então ele ficava em pé com aquela capa lá. Tinha gente que chamava o homem de Batman, né? Toda aquela coisa. Mas enfim, depois daquilo, pessoal, se percebeu uma coisa que deveria ser alterada. Tu deveria ter o julgamento de ações originárias, de ações como essa, de processo crime contra as galeras da prerrogativa, pelas turmas e não pelo plenário. Por quê? Porque existe, e aí eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, né? Eu já volto para o assunto. Existe uma possibilidade de uma condenação ser dada em termos não unânimes, porque a gente está falando de um colegiado. A gente está falando, no caso do colegiado do plenário do STF, num colegiado de 11 pessoas, cara. É muita gente votando muita coisa. Imagina, naquela época, cara, quase 40 réus. Muitas acusações, óbvio que ia dar muita divergência. Então, o Abal ia ser condenado pelo crime A, B e C,
mas o D não ia ter provas e ele ia ser absolvido. O Gabriel ia ser condenado pelo crime A, pelo crime C e pelo crime D, e pelo B não. Né? O Carapanã ia ser condenado pelo C e pelo D, e o A e o B ia ficar de fora. E o Zezinho não ia ser condenado por nenhum, nem ia ser absolvido. Esse aí se livrou do pepino. Né? Então, o que acontece aqui? A gente precisa ver que, no momento em que existe divergências em relação a esse tipo de fator de condenação, historicamente, tanto no Código de Processo Penal quanto nos regimentos dos tribunais, há uma possibilidade de tu levar essa discussão para um outro órgão ainda dentro do próprio tribunal. Eu explico. São os chamados embargos infringentes e ou de nulidade. A gente geralmente fala embargos infringentes como genérico, né? É o nome do recurso. Mas quando a questão envolvida é uma questão de nulidade processual, é uma questão de discussão processual, que tem a ver com o processo ou algo do tipo, aí se costuma chamar de embargos de nulidade. Quando ela tem a ver com o mérito da causa, quando ela tem a ver com esse outro fator, nós vamos chamar propriamente embargos infringentes. Mas tem uma galera que chama embargos infringentes como se fosse o nome genérico do recurso inteiro. Aqui a gente vai usar assim, tá? Então vamos lá. Para que servem os embargos infringentes? Serve para uma possibilidade de defesa. Atenção, né? Você não tem embargos infringentes para tentar piorar a situação do acusado de uma acusação tentando aumentar uma pena, por exemplo. Não, é um recurso que só opera em função da defesa. Então, por exemplo, se a gente olhar no próprio regimento interno do Supremo, está dizendo lá no artigo 333, ó, cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma 1. Que julgar procedente a ação penal. 2. Que julgar improcedente a revisão criminal. Ou, no 5, que em recurso criminal ordinário for desfavorável ao acusado. Eu pulei as outras, porque aqui a gente está falando de processo penal, né? Então, viram que o próprio regimento interno do Supremo, ele está oferecendo a possibilidade dos embargos infringentes para quando a decisão for de condenação, a decisão for contrária ao réu, ou quando ele tentar revisar uma condenação e perder. Então, é sempre uma decisão não unânime que for contrária aos interesses dos acusados. A acusação, o outro lado não pode utilizar, tá? Memorizou isso? Beleza. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um réu só para a gente conseguir lidar melhor com a ilustração do caso. Então, vamos supor que agora é o Manuelzinho que está submetendo um recurso. E aí o Manuelzinho, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vamos pegar para ter 3 desembargadores para ficar melhor de contabilizar, né, para você enxergar melhor o exemplo. Os desembargadores votam assim, ó. O desembargador número 1, ele condena o Manuelzinho por todos os crimes, que são 3 que ele está sendo acusado. O desembargador número 2, ele condena o Manuelzinho por todos os crimes. O desembargador número 3, ele condena o Manuelzinho pelos crimes 1 e 2, mas o terceiro ele absolve. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos 3 votos a 0 para condenar o Manuelzinho pelos crimes 1 e 2. Já para o último crime, nós temos 2 a 1, porque teve um desembargador que deu um voto divergente. Ou seja, tem uma questão aqui que não é unânime. Então, vamos lá. Para os 2 primeiros crimes, todos os votos foram iguais, 3 a 0. Tomou um capote o Manuelzinho. Então, ele não vai discutir, por exemplo, se ele está ou não está condenado pelo crime A e B. Não, porque ele está. A gente tem que discutir, eventualmente, se é possível ou não reverter a questão do crime C, porque no crime C foi 2 para um lado e 1 voto para outro. Então, quando tu tem uma condenação ou alguma questão de prejuízo para o acusado que envolve uma não unanimidade, você pode pegar aquela pequena parcela do debate e levar para um colegiado maior. Se você está falando, por exemplo, de um tribunal de justiça, existe a previsão regimental de que há, por exemplo, um grupo que vai reunir 2 câmaras. Então, essa votação aí que foi numa câmara, que é o órgão base de análise dos recursos, ela vai acabar sendo refeita somando uma câmara com outra, para ter mais gente, e aí você forma um grupo, que é como se fosse o colegiado maior, né? Ele está acima das câmaras, ele é a reunião de 2 câmaras, por exemplo, então ele é o pai das câmaras, né? Então, significa dizer que nós vamos discutir em embargos infringentes o quê? Nós vamos discutir todo o caso de novo? Não. Nós vamos pegar só aquele voto que não foi unânime, que é para o cara ter uma chance de discussão quando
parece que a questão do provimento jurisdicional não está necessariamente bem certa, né? Os outros foi unânime. Essa daqui tem uma possibilidade, tem uma chama, tem uma faísca, tem uma portinha aberta ainda para o cara tentar rever só aquilo. Então, embargos infringentes, pessoal, ele não vai mexer na coisa que não é unânime. Ele vai tentar mexer na coisa que foi não unânime. Tá. Agora, vamos voltando, né? Porque a gente foi abrindo um monte de janela, um monte de parênteses, a gente tem que voltar fechando, né? Tem que organizar a casa, né? Então vamos voltando, vamos voltando. No caso, como é que ficariam os embargos infringentes em relação ao STF? E aí que eu trago o exemplo do mensalão. Por quê? Porque foi uma balbúrdia desgraçada, dado que teve muita votação não unânime quanto muita coisa, cara, 11 ministros votando contra 38 questões de acusados, que cada um com muitos crimes e muitos elementos, e aí óbvio, né? Ficou se discutindo o quê? Já que deu tanta não unanimidade quanto a tanta coisa aqui no mensalão, vai caber embargos infringentes ou não? Mas se já foi o plenário que julgou, cabe embargos infringentes para quem? Quem é que é maior que o plenário, que é o órgão maior da maior de todas as cortes? Bom, aquilo gerou uma discussão muito forte, uma discussão jurídica, inclusive bonita, bem bacana, com argumentos bem interessantes. E aí o voto de Minerva foi do então decano, o ministro Celso de Mello, que acha que, sim, tinha que ter uma possibilidade de recurso, pelo menos para a questão da não unanimidade, e acabou se decidindo, então, que o próprio plenário, de forma um tanto quanto improvisada, se pode dizer assim, iria ele próprio ser o órgão que ia analisar os embargos infringentes quanto às não unanimidades dele próprio, o que ficou bem esquisito, né? Bom, vamos voltar mais um pouquinho no argumento, então, para fechar o parênteses de vez. E aí o que acontece? Acontece que a gente passa a ter a ideia de que, primeiro, não dá para simplesmente você deixar essa coisa para sempre virar uma decisão que tenha que ser feita pelo plenário no calor da hora para dizer se vai ou não vai caber o recurso. Segundo ponto, talvez, assim como acontece com a maioria das coisas, e aí, pessoal, eu vou de novo fazer um alerta que eu sempre faço, né? Quem pensa que o STF decidindo as coisas é sempre o plenário inteiro, como a gente vê na sessão extraordinária das quartas-feiras, não, não. Tem muita coisa que é decidida no plenário virtual, tem muita coisa que é decidida em sessão virtual, e tem muita coisa que é decidida pelas turmas. O STF ele é composto por 11 ministros, divididos em duas turmas. O presidente não é de nenhuma. O presidente Barroso, por exemplo, não está em nenhuma no momento. 5 ministros para cá, uma turma. 5 ministros para lá, outra turma. E aí? E aí que recurso extraordinário, por exemplo, que é uma das atividades mais típicas do STF, é decidido pelas turmas. As coisas vão para o plenário quando alguém suscita que elas vão, quer dizer, um ministro ou ministra pode muito bem pegar e dizer, olha, essa questão aqui vai se qualificar num precedente importante, isso aqui vai fazer coisa julgada, isso aqui tem divergência dentro do próprio tribunal, então por que a gente não leva para o plenário para a gente fazer uma votação geral e para decidir o que nós todos achamos de uma vez por todas? São exemplos de momentos em que você afeta, você carrega a discussão para o plenário. Discussões que poderiam ser nas turmas, às vezes vão parar no plenário. E, é claro, tem algumas questões que o próprio regimento diz que a responsabilidade é do plenário. Bom, e aí? E o que tem a ver com isso? Tem a ver que, desde 2023, a gente estabeleceu algumas questões interessantes no que diz respeito ao regimento. Uma delas é esta mudança significativa, onde fica cravado que julgamento de ação originária é responsabilidade das turmas. Repito, não que não tenha alguma questão dentro delas que não possa chamar a responsabilidade do plenário. Não que a gente não possa transferir, eventualmente, essa discussão para o plenário. Mas responsabilidade de julgar a ação penal é das turmas. Justamente porque para ter um órgão posterior, para ter um degrau a mais caso precise de alguma decisão como essa. Então, o plenário ele não é, dentro do STF, um órgão de recurso interno das turmas. A gente tem que botar na cabeça que isso não é o funcionamento normal, mas é o funcionamento excepcional. Então, se as ações começarem diretamente no plenário,
vai criar essa confusão no que diz respeito sempre à possibilidade de pensar alguma medida recursal ou coisa parecida. Então a gente já coloca de antemão que os julgamentos como esses, eles são pelas turmas, para eventualmente eles depois subirem para o plenário ou para eventualmente possibilitar um eventual também recurso, entendeu? Então, para não ficar o plenário agindo sempre inteiro, toda hora tem que ser o plenário, não. Tem competência que é do plenário, tem competência que é das turmas. É por isso que este caso ele cai para a turma, que no caso é a turma onde está o ministro Alexandre, que já era nomeado como o relator das investigações correndo a respeito do caso e já é quem relatou então a questão do recebimento da acusação respectiva. Beleza? Uma coisa que tem que se lembrar também é que em 2018 o STF deu uma virada muito grande no que diz respeito à questão da competência e agora, ano passado, deu outra virada. Foram 2 cavalinhos de pau, né, num espaço não muito longo assim. Então vamos lá. Em 2018, na ação 937, ficou estabelecido pelo plenário do Supremo que pessoas com prerrogativa de função, quando praticarem crimes que têm a ver com a sua função prerrogativada, digamos assim, privilegiada para alguns, né, vão responder perante a corte que está indicada na prerrogativa. Quando praticarem coisas que nada têm a ver com a sua função, deveriam ir para a primeira instância. Primeiro ponto. Segundo ponto. E segundo dentre vários, né? Porque a ação 937 ela aborda muito mais questões que essa. Eu estou resumindo bastante para vocês aqui. Segundo ponto é, quem não tem prerrogativa vai para a primeira instância, porque a prerrogativa é feita para julgar pessoas que detêm cargos que lhes dão prerrogativa. Então é uma ideia de pegar, por exemplo, o que aconteceu no mensalão e fazer de um jeito bem diferente, né? Seja porque tu não vai conectar todo mundo lá no STF, primeira ideia, e tu também não vai pegar e simplesmente dizer o seguinte, não, olha aqui, ó, a gente vai julgar tudo isso aqui pelo plenário. Não. Então, misturando a ideia da jurisprudência de 18 com a mudança do regimento de 23, fica estabelecido que o julgamento do mensalão, por exemplo, seria bem diferente. Agora, o que aconteceu na interpretação dos ministros de 23 para cá? Outro cavalinho de pau, outra mudança brusca, como eu falei. Por quê? Porque o STF passou a entender, primeiro, se você pegar o recebimento ou não das denúncias contra a galera lá do 8 de janeiro, contra aquela, como é que é? Velhinhas com bíblias, né? Ah, tomar banho, cara. Tomar banho. Ó, pega aquele recebimento, o Supremo, em maioria bastante contundente, disse assim, olha, me parece que é, sim, caso de pegar todo mundo que está conectado a quem tem prerrogativa e juntar aqui, sim, porque tem a ver com a questão e tem a ver com a própria competência do Supremo que está, em relação a esse caso, mais evidenciada do que nunca. Então, a primeira coisa foi, aquelas denúncias lá foram recebidas e as pessoas foram processadas perante o Supremo, por mais que a maioria esmagadora lá não tivesse, né? É óbvio, foro privilegiado. Depois, o Supremo passou a entender uma coisa que ele já tinha abandonado, mas ele voltou atrás. Passou-se a entender que a pessoa que praticou um crime enquanto tinha foro privilegiado, ela tem que ser processada da mesma maneira que ela seria enquanto estava durando o foro privilegiado, mesmo que isso não exista mais. Então, por exemplo, um presidente, né, da República, digamos assim, que enquanto era presidente participou de atos e da elaboração de uma possibilidade de golpe de Estado, mesmo que ele não seja mais, digamos, presidente, ele tem que ser processado conforme o foro da prerrogativa. Então, o Supremo, de uma maneira muito ousada, inovou mais ou menos como a questão da norma penal, né? Para fins de crime e para fins de qual era a sua idade, a sua condição mental, a gente vai levar em conta quem era você na época do suposto crime. E agora, no processo penal, uma coisa parecida acontece. Ou seja, a regra processual de qual é o seu foro de competência vai ser avaliada a partir de quem era você quando você eventualmente praticou as condutas. Ou seja, quem tinha competência para ser processado pelo STF enquanto fez a cacaca, vai ser processado pelo STF anyway. Anyhow, anywhere, né? Então, o que acontece? Aqui, a gente já percebeu que, muito antes de julgar esse caso, pessoal, não foi uma coisa que foi inventada para esse caso, o Supremo já vinha andando nessa direção. Então, os caras estão reclamando, não era para eu estar no STF, tá cheio de gente lá, né? Eu não tenho prerrogativa, não sei o quê. Pois é, mas aí
está dentro do balaio atualmente, de novo, porque o entendimento quanto a isso mudou e não mudou ontem, nem anteontem, né? Pois bem, a gente pode discutir várias questões sobre isso. Eu já me posicionei aqui várias vezes contra isso, né? Eu acho que foro da prerrogativa tem que estar respeitando condições muito estritas, né? Principalmente a questão do cargo tem que ser atual, mas a jurisprudência do Supremo está dizendo isso, então não adianta ficar dando murro em ponta de faca, principalmente quando o processo é para ser recebido e julgado por eles mesmos, né? E eu sugiro então que a galera da defesa do Bolsonaro e seus amigos guarde um pouco o murro aí, né? Porque vai ter outras facas aí para poder dar soco aí. Não se preocupem, tem mais facas aí, vindo aí. Bem, o que eu quero dizer com isso tudo então? A questão do Bolsonaro é: tem que ir para o plenário, não pode ficar na turma. Bom, aqui nós temos uma coisinha bem interessante, né? Por quê? Porque o plenário, de acordo com o regimento, ele é responsável por julgar ações contra o presidente ou vice-presidente, assim como o presidente da Câmara, do Senado e do próprio STF, se for o caso. Então, teria uma discussão jurídica bem interessante para a galera do Bolsonaro fazer, que é o seguinte: olha, o regimento diz que é o plenário que julga presidente. Eu estou sendo julgado perante o STF porque, embora eu não seja mais presidente, eu era presidente na época que os fatos aconteceram. Tá ok? É. Pois é. Então alguém poderia pensar assim: porra, mas se ele vai ser julgado pelo STF porque ele era presidente na época, talvez ele tenha que ser julgado no STF, onde um presidente de agora seria julgado, que é o plenário. Faz sentido, não faz? É uma discussão interessante. É uma discussão interessante. Vamos dar o braço a torcer, vamos dizer que sim. Qual é o ranço dessa galera? Os caras querem ir para o plenário porque tem mais possibilidade de mais votação, tem mais gente e, eventualmente, tem margem para conseguir mais divergências quanto a algumas coisas. Vamos deixar bem claro o seguinte: esses caras já preveem, né? Se é que eles não primam muito pela inteligência, assim, mas eu acho que os advogados deles sim, né? Ele já deve estar sabendo que a coisa encrespou para o lado deles, né? Ou seja, condenação vai vir. Certamente não vai ser unânime em tudo, mas condena vai vir. Então, olha aquela coisa que eu expliquei para vocês. O que dá para recorrer em embargos infringentes? Dá para recorrer das partes não unânimes. Eu duvido que tenha muita não unanimidade quanto a maioria das condenações que diz respeito ao caso. Tem que ver o que vai ter de não unânime dentro das condenações. Então, condenados eles vão estar. Eles vão brigar para tentar cortar alguma coisa aqui e ali, para aliviar uma barra aqui e ali, mas enfim. E aí? E aí que é óbvio que você prefere ir para um plenário que tem 11 pessoas votando do que ter uma turma onde tem 5, né? Até porque a previsão ali é meio funesta. Por mais que alguém que tenha visto a audiência de recebimento das denúncias, e não se costuma ter esse tipo de coisa no que diz respeito a julgamentos das turmas, né, pessoal? Aconteceu ali por uma medida de publicidade e uma coisa bem pensada até pelo próprio STF para dizer o seguinte: olha, vamos abrir como se fosse um plenário isso aqui, que é para ninguém reclamar que teve não sei o que lá, então vamos botar na TV. Bota na TV aí, que nem a gente faz com o plenarião. Vamos botar? Vamos. Botaram, a gente assistiu. Por mais que ali tenha havido aquela divergência do Fux, teve aquela coisa de talvez o ministro se colocar reticente quanto a algumas coisas, né? Na pior das hipóteses, é um 4-1 aí que onde eu nasci configura goleada, né? Então, assim, é melhor tu tentar votos entre 11 do que tentar votos entre 5, sendo que um é mais ou menos, talvez, tendente a, quem sabe, concordar com alguma coisinha que tu tá falando. Nos 11 lá, você vai ter, né, uma margem um pouco maior. Você tem ali um ministro lá que a gente sabe como é que é, tem outro que a gente meio que sabe também como é que é, né, embora esse outro aí, né, nem sempre esteja... é esperto, né? Tem cara que é esperto aqui. Bom, e aí? E aí que a discussão do Bolsonaro é essa, tem que ir para o plenário. Olha, é uma discussão válida? Sim. Sim, é uma discussão interessante, inclusive. Mas é aquela coisa, né? O plenário é para julgar quem é presidente no momento. Ele não é mais presidente. Mas, Gabriel, então por que ele foi para o STF? Sim, a jurisprudência diz que ele vai ser julgado pela corte que ele seria em relação ao cargo que ele tinha quando ele praticou os atos. Mas ele não tem mais esse cargo. Então, a corte se mantém, mas a premissa de ser turma ou plenário fica para quem ele é agora. E agora ele não é presidente mais nada. Ainda bem, né? Ainda bem. Está inelegível, inclusive. Bueno,
que acontece aqui? Tem um bom argumento para tentar levar ele para o plenário, mas a gente sabe que não foi assim que foi a decisão. A decisão foi nos termos que eu acabei de dizer para vocês. E aí? E aí que se houver no julgamento, não é no recebimento da denúncia, não é nada por enquanto, é no julgamento, é no mérito, é na decisão da causa. Se houver voto divergente, por exemplo, um voto do Fux, que o pessoal achou que ele talvez pudesse estar avisando que ia votar diferente. Se houver isso, não é problema, porque a regra é, para ter embargos infringentes, numa turma em que tem 5 votantes, tu tem que ter pelo menos 2 divergindo da mesma maneira. Então, naquele cálculo que eu falei, quando votam 3 num tribunal de segunda instância, e aí tu tem que ter pelo menos alguma coisa que seja 2-1, aqui nós vamos ter que ter pelo menos uma coisa que seja 3-2. Sim, porque aumentados os números de votantes, vão ter que aumentar as expectativas no que diz respeito a uma divergência que mereça essa qualificação e que mereça a atenção da gente. Então, para uma turma, a gente precisa, não é que tem que ser necessariamente 3 votos para condenar e 2 para absolver, não. Aí talvez tu poderia discutir a própria questão da absolvição, porque aquilo é que foi minoria no que diz respeito a algum crime. Mas a gente precisa, genericamente, de votos divergentes quanto a alguma coisa que sejam em número de pelo menos 2 dentro da turma. Então, por exemplo, tem aquele, né, entre os crimes ali que a galera está sendo acusada, tem o crime de tentativa de golpe de Estado e tem o crime de tentativa de impedir o exercício legítimo, né, do governo eleito e constituído, né, que são duas coisas diferentes. Tem muita gente que diz que, na verdade, um está dentro do outro. O que não é, vamos combinar, né? Eu não acho que seja, mas não é uma tese de se jogar fora, né? A ideia é de que você, eventualmente, possa estar fazendo uma coisa que engloba a outra também. Então, vamos supor que 3 ministros condenem todo mundo por todos os crimes e 2 ministros votem dizendo que há pelo menos 2 crimes ali que, na verdade, são um só, que um foi a trajetória para o outro. Nesse caso, nós temos 3-2 quanto a alguma questão. Então, assim, condenação houve. Resta saber se a gente vai ou não vai subsumir um crime no outro para eventualmente diminuir a pena e coisa parecida. Então, esta questão poderia ser alvo de embargos infringentes. Não é que a gente tem nos embargos infringentes uma apelação para tu rediscutir tudo de novo. Lembra, o plenário não é o órgão que rediscute tudo que as turmas já disseram. Ele é competente para rediscutir as questões em sede de embargos infringentes, justamente para evitar aquele tipo de coisa que a gente já teve em outra época. Agora, se mantém a possibilidade do próprio plenário ser o órgão que vai avaliar embargos infringentes de si mesmo. Esta chaga, este problema aí, a gente não conseguiu lidar. Então, quando tiver votação, já que tem competências diretas pelo plenário, às vezes, o próprio plenário acaba sendo oficialmente o órgão revisor de si mesmo, mas não de todo julgamento de novo, e sim daquela parte que diz respeito à divergência. E aí, no caso do plenário, já que vai ter 11 pessoas lá, né, 10 pessoas presididas por quem está no comando da corte, tem que ter uma votação não unânime mínima dos mesmos pontos por pelo menos 4 votos. Então, 2 votos divergentes é o mínimo que uma turma faz para poder acender a possibilidade dos embargos infringentes. Quando houver decisão de condenação, por exemplo, lembra, não é para tentar piorar a situação do réu, é só o réu que tenta melhorar o seu lado. E no plenário, pode ser aberta uma discussão quanto àquele ponto, se houver pelo menos 4 votos que vão numa direção, ainda que a maioria esmagadora dos votos vá noutra. Então, o que pode acontecer aqui? Lembra que não tem recurso no sentido de perdi, não gostei, quero uma segunda opinião. Isso aí faz quem está na primeira instância. Isso aí é uma das poucas vantagens que a gente tem em relação a essa galera aí do alto clero, né, do alto estrelato aí. A gente, se é condenado na primeira instância pelo juiz, pode simplesmente usar um recurso de apelação que nada mais é do que uma revanche. Você quer discutir tudo de novo, fato, direito, coisas que estão no processo, tamanho de pena, justiça ou injustiça do que foi decidido. Agora,
Esta galera aqui não pode. Ele só tem como possibilidade o recurso, nesse caso, se for um recurso de embargos infringentes para rediscutir eventual ponto que não ficou unanimizado na votação. Então, olha, o panorama não é muito bom, né? Senhoras e senhores, cumpre avisar, né? Não que teve decisão por pênaltis, né? Mas cumpre avisar que o panorama não é muito bom. Ah, mas cabe recurso ainda. Calma. Só cabe recurso para tentar rever a possibilidade da decisão não unânime no que diz respeito a isso. Se o grau fosse o do STJ, no máximo, caberia recurso extraordinário para que o Supremo avaliasse a própria constitucionalidade do que foi decidido. Mas é muito engraçado pensar, por exemplo, né, na hipótese de que, olha, e eu já vi teses a respeito disso, né? A hipótese de, por exemplo, uma turma com uma decisão está supostamente desrespeitando a própria constitucionalidade que o Supremo maneja e aplica, e por isso caberia um recurso extraordinário de uma decisão de um próprio órgão fracionado Supremo. Olha, você está realmente querendo me dizer que o Supremo vai avaliar a inconstitucionalidade ou não de uma decisão de um órgão seu próprio? É isso. Fica ruim, né, meu amigo? Esse caso foi um caso engraçado porque foi ingressado com um recurso extraordinário e não tinha nada a ver com a matéria penal, tá? E aí a turma decidiu, porque é a turma que decide isso, e aí o camarada queria entrar com um recurso extraordinário para o plenário para que invalidasse a decisão da turma. Olha, o que pode acontecer é a turma jogar uma decisão de um recurso como esse para o próprio plenário. O que pode acontecer é tu ter algum tipo de embargos quando houver uma questão, por exemplo, de divergência entre duas turmas, né? Isso aí, de certa maneira, está previsto. Isso aí, se vocês forem no artigo 330 do regimento interno, eu vou abrir ele aqui, ó. Cabem embargos de divergência à decisão da turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado da outra turma ou do plenário. Então, assim, se uma turma tiver uma decisão que diverge da outra, tu pode pedir para o plenário resolver a pendenga. Agora, não tem recurso de mérito. Não tem mais recurso do tipo assim, perdi e quero ser reavaliado por alguém. Lembra, o plenário não serve para isso. O plenário do Supremo não é o papai que simplesmente corrige o que as turmas fizeram. Ele tem competência para absorver algumas coisas em âmbitos bem limitados, porque a decisão da turma é já uma decisão do STF. Entendeu? Ah, mas eles vão perder e vai ter ainda recurso aqui. Calma, vamos ver como e quando vão perder. Imagina se toma um 5-0 unânime para todas as acusações e tudo mais. Aí não tem nada, brother. Não tem nada, padrinho. Tá louco? Tá louco? Bom, vamos dar então uma controlada como é que isso acontece aí. Vamos pensar um pouquinho nessas questões. Já falei que se tiver novidade em relação a isso, eu vou trabalhar, eu vou explicar, eu vou discutir com vocês. Do contrário, a gente se vê em alguns dias aí com alguma outra maravilha do mundo jurídico para a gente poder fazer uma conversinha. Bom final de semana aí. Para quem está no sextou aí, ainda de manhã, beleza, falta pouco, aguenta até às 18 para bater o ponto e vamos embora. Para quem está na vida mansa aí, né? Inveja. Beijo.